primeiro tema de hoje para debate, o ministro André Mendonça, do STF, autorizou que a Polícia Federal investigue Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, por tráfico de influência, segundo a apuração de Jussara Soares. A corporação vai investigar se o filho do presidente Lula cometeu crime de tráfico de influência no Ministério da Saúde em um processo de autorização para comercializar cannabis medicinal. Esse pedido foi feito ao STF na última sexta-feira e foi distribuído ao ministro André Mendonça, que também é relator, vamos lembrar, do inquérito sobre desvios do INSS. Nesse caso, também a menção a Lulinha, que chegou a ser citado no inquérito por conta da relação dele junto ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Ao comentar o caso, o presidente Lula disse que não haverá nenhum privilégio e que, se Lulinha for julgado, ele não vai se esconder e virá ao Brasil. Vamos ao debate. Bem-vindos. Boa noite, Bortoleto. Lulinha ser investigado pela PF dificulta a campanha de Lula? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso, todo mundo que nos acompanha aqui pela CNN. É óbvio que vai dificultar a campanha, prejudica a campanha. E todo e qualquer assunto negativo permeando o presidente da República e o PT, assim o será. Não diferente se estivéssemos falando aqui de outra candidatura. O que é agravante aqui é que nós estamos falando do filho. O que nós estamos dizendo aqui é que é reincidência. Nós não estamos falando isso pela primeira vez. Não é a primeira vez que Lulinha aparece no noticiário. E todas as vezes que aparece no noticiário não é para enobrecer a família, muito pelo contrário. Obviamente, a dificuldade da campanha vai ser desvincular uma coisa da outra. Eu tenho dito aqui na CNN que eu acredito que nesse período que está antecedendo, 60, 90 dias aqui do que nós vamos ter de primeiro e de segundo turno, a grande dificuldade é que aquilo que vira inquérito não se conclui, não se apura, não se encerra. Então nós vamos ter a notícia, vamos ter informação, ela vem fracionada ou não, seletivo ou não, não importa, mas que ela influencia, sem sombra de dúvida, que influencia. Vale lembrar que o vínculo do Lulinha com as notícias negativas sempre envolvem corrupção. Sempre envolvem um dos temas que é caro ao eleitor brasileiro. Então, quando nós estamos falando de corrupção e temos o nome, obviamente, deixando claro que é um processo investigatório, ele tem direito à sua ampla defesa, mas é um assunto negativo. E esse assunto negativo dificulta a campanha do presidente Lula, que vai ter que se preocupar com um item adicional negativo que não precisaria estar se preocupando. Todo e qualquer efeito que venha da família do presidente, que venha do partido do presidente, de líder do governo ou ex-líder do governo do presidente Lula, é tema que a campanha e os marqueteiros terão que se preocupar em como preparar o presidente para poder responder a isso em um debate. Como que o presidente Lula deve se referir ao filho que está sendo possivelmente investigado. Então, dentro dessa lógica, Juliana, o que eu entendo é que a campanha, num momento onde não precisava disso, aparece novamente o nome do Lulinha e evidenciado por um item de corrupção. Lulinha ser investigado pela Polícia Federal dificulta a campanha do presidente Lula, traz um peso e traz, talvez, mudanças de estratégia. Hoje nós vamos presenciar, na atualidade, nós vamos presenciar, creio eu, na eleição presidencial, uma eleição de pouca proposta. Uma eleição de muito ataque, de muita defesa, onde a estratégia para poder ganhar a atenção do eleitor vai passar de longe do plano de governo. E aí eu tenho que lembrar a população. Nós estamos há 18 meses consecutivos só aumentando o número de inadimplentes. Cada dia que passa, o nosso dinheiro vale menos, compra menos, traz menos satisfação ao brasileiro. Notícias de corrupção voltam a estampar os noticiários com frequência demasiada. E, efetivamente, nós temos um problema de segurança latente no Brasil que vai ficar à margem da discussão para a gente ficar discutindo quem é sério, quem não é sério, quem é corrupto, quem não é corrupto, quem deve, quem não deve ser investigado.
Cardoso, bem-vindo, boa noite. Concorda ou não com Bortoleto? Lulinha ser investigado pela PF dificulta a campanha, a presidência de Lula, a reeleição? É evidente, olá Juliana, olá Bortoleto, é evidente que a oposição, aqueles que não gostam de Lula, os que querem fazer campanha contra Lula, vão explorar esse fato. É um fato que envolve um filho seu, não é ele, candidato, mas um filho seu, e vão sempre querer fazer essa extrapolação, fazendo pré-julgamentos, independentemente de resultados. Mas eu acho que a resposta do presidente Lula é muito simples e já foi dada. Basta fazer uma comparação da postura de Lula e do seu governo com aquilo que aconteceu no governo anterior de Jair Bolsonaro, né? Vamos lembrar, o Jair Bolsonaro, ele tinha, acho que teve todos os filhos submetidos à investigação, todos, acho que menos a filha menor, mas todos tiveram fatos ao longo do tempo, inclusive o atual candidato, Flávio Bolsonaro, que foi investigado por rachadinha e teve depois anuladas as provas, mas fatos que nunca foram totalmente investigados com profundidade. Mas eu me lembro que quando isso aconteceu, Jair Bolsonaro, numa reunião ministerial, disse que não ia admitir que seus filhos fossem investigados, que ele não ia aceitar isso, que se fosse o caso removeria quem está investigando ou quem manda em quem está investigado, referindo-se ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro. E mais tarde, Sérgio Moro sai do ministério, vejam, Sérgio Moro, hoje senador, aliado de Jair Bolsonaro, que defende Flávio. Sérgio Moro diz que havia uma tentativa de intervenção do presidente da República, nomeando um diretor-geral da Polícia Federal, que era seu amigo, para barrar as investigações. É fato. Ou seja, não sou eu quem digo, não é quem não gosta de Jair, é um aliado dele, Sérgio Moro, que hoje apoia Flávio Bolsonaro. Já Lula, quando surgiram fatos que poderiam envolver um filho seu, ele disse: doa a quem doer, essa investigação terá que ser feita. Se um filho meu fez besteira, palavra de Lula, ele terá que ser investigado, apurado e punido. É isso que se espera de um governante. Ou seja, aquilo que é um fato adverso à primeira vista aos olhos da oposição, quando eu analiso a postura de seriedade, de correção de um governo, eu tenho que aplaudir. Ou seja, o Lulinha vai ser investigado por decisão do André Mendonça? Vai, não pode ser pré-julgado, nós temos que apurar com todo cuidado. Quais são os fatos? Os fatos parecem muito mais tênues que outras investigações que foram feitas, mas não podemos pré-julgar também. Deixa investigar. A diferença está em relação a quem é candidato a presidente da República e que postura tem. Claro? Lula tem uma postura saudável e republicana. Disse textualmente que se investigue meu irmão, que se investigue meu filho. Eu não vou intervir na Polícia Federal para parar investigações. Um presidente da República não pode fazer isso. Isso é um dever básico, um compromisso republicano. Já, repito, outros presidentes não agiram assim. O exemplo mais próximo, repito mais uma vez, é de Jair Bolsonaro, que foi um escândalo que ele fez tentando intervir na Polícia Federal para que seus filhos não fossem investigados. E assim que eu acho que o discurso eleitoral deve ter colocado os fatos numa balança. Quem é melhor presidente? Aquele que garante investigações contra seus próprios parentes, seu próprio filho, ou aquele que tenta intervir no Estado para evitar que o Estado apure alguém do seu próprio sangue? Eu não tenho a menor dúvida em relação à resposta, mas cada eleitor deverá ter a sua. Bortoleto concorda, há diferenças na postura do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Lula. Vou colocar mais um ponto aqui para a gente debater. Essas investigações podem abrir espaço, pensando nas eleições, para uma terceira via? Bom, vamos lá. Primeiro, fazendo um comentário sobre o comentário do Zé na seguinte questão. Eu não acho que é tão simples assim a fala do presidente selar automaticamente essa questão e dizer: eu não me preocupo a quem vai doer. Calma. Tráfico de influência, primeiro, vamos deixar claríssimo, vai ser investigado. Mas tráfico de influência nós estamos tratando de acesso. E se acesso tem o filho do presidente, ele tem acesso porque é filho do presidente. Então não é tão simples assim dizer não investiga, ou melhor, investiga e isso está consumado. Dito esse comentário, e aí há uma discordância minha com o Cardoso sobre o que é o que não é terceira via, sobre a gênese da palavra, sobre a explicação vinculada à ideologia ou não. Para mim, terceira via hoje no Brasil é qualquer candidato que se apresente como opção ao polarismo que temos entre Lula e Bolsonaro. Seja quem for da família Bolsonaro,
e o presidente Lula. Se aparecer um terceiro nome, ele é a terceira via. E investigações em torno dos candidatos à presidência da República, é óbvio que abrem a possibilidade para que o eleitor avalie novas opções. Se nós teremos 1, 2, 3 candidatos como opção para poder furar esse polarismo, não sei. Agora, que é uma realidade, que quando o plano de governo, o projeto de Brasil fica apartado da estratégia da campanha e a preocupação dos marqueteiros da comunicação de campanha é em defender os seus candidatos e aqueles que estão ao seu redor, perde todo mundo. E aí pode haver uma luz no fim do túnel de ouvirmos algo que seja estratégico, que seja diferenciado, que possa nos tirar da posição que onde nós estamos e tentar alçar um outro patamar. O que fica claro para mim, na minha opinião, é que enquanto não discutirmos um plano de Estado, enquanto não colocarmos as cartas na mesa do que pretendem cada um dos candidatos, e a discussão for o ataque, a discussão for única e exclusivamente as mazelas de cada uma das candidaturas, nós não temos espaço para poder ter proposta. Mas a partir do momento que cansa o ouvido do brasileiro essas acusações, há possibilidade, sim, de espaço para uma terceira via. Mas vale ressaltar. Terceira via hoje no Brasil, a despeito da minha diferença de entendimento do Cardoso quanto ao que é ou que não é terceira via, hoje só tem a direita brasileira. Porque a esquerda brasileira concentrou as suas opções em uma única cartada, e a carta chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. A direita tem opções. E aí, se este antagonismo direita e esquerda, hoje polarizado entre Bolsonaro e Lula, se romper, porque ninguém mais aguenta ouvir falar na troca de acusações e nenhuma proposta, a única opção de terceira via ou terceira opção ao pleito presidencial vem da direita brasileira e não da esquerda. Cardoso, a investigação contra Lulinha não é exatamente um fato eleitoral. A gente está discutindo aqui os impactos que isso poderia ter nas eleições. Pode abrir espaço para uma terceira via? Veja, acho que, em primeiro lugar, é muito importante ter claro que, quando eu falo de tráfico de influência, quem é investigado é quem o faz. Se o governante não participa deste processo, ele é vítima. Isso pode ser filho, pode ser parente. Qualquer empresário, qualquer pessoa pode ser vítima de um parente seu. Eu não estou dizendo que isso aconteceu com o Lulinha, mas estou falando em tese. Pode ser vítima de um parente seu utilizar a sua relação de parentesco. E ele não pode ser culpado por isso. Será que todo pai de família sabe exatamente o que os seus filhos fazem e de que forma utilizam suas relações? Evidentemente que não. Então, nós temos que ser justos. Tá certo? Ou seja, se eventualmente um filho do presidente da República comete uma ilegalidade buscando utilizar o seu nome para conseguir vantagem do governo, esse é um problema do filho e não do pai. Aí, o que importa para o pai, se ele não está envolvido nesses fatos, e que seria uma levandade dizer, se ele está distante desses fatos, é que postura o pai tem? Ele vai passar a mão no filho e fala, filho meu ninguém pega? Ou ele vai dizer, filho meu responde como qualquer cidadão? Esta é a diferença central. Esta é a diferença que deve ser marcada e que tem que ser explorada no discurso real que envolve o governo Lula, porque Lula não passou a mão na cabeça do filho. Lula disse, bom, se meu filho fez alguma coisa, que se apure, e ele vai pagar por isto. Não vou protegê-lo, porque ele tem que ser tratado como um cidadão comum. Isso é uma postura republicana, ao contrário de Jair Bolsonaro, que diante de Flávio, hoje candidato, quis intervir na Polícia Federal para não ter investigações. Repito, quem disse isso? O próprio Jair Bolsonaro, numa reunião ministerial. Quem disse isso? Sérgio Moro, o senador da República, que representa hoje a direita. Ou seja, é de uma diferença cristalina. Não dá para tentar, a meu ver, confundir as situações, dizendo que olha, o Lula é culpado por... Não, por favor, não. Lula tem uma postura republicana e saudável. Não quero dizer, repito, que o filho dele tenha cometido alguma ilegalidade, não. Não quero dizer isso, ele vai ter que haver apuração, e acho que os próprios fatos narrados são relativamente singelos e poderão ser esclarecidos. Espero que o sejam, como espero que qualquer autor de delito esclareça, ou qualquer autor de suposto delito esclareça as suas situações. Não me parece muito claro agora. Dizer que não reconhecer que há uma diferença clara entre Lula e Jair Bolsonaro na postura que tem no aparelho de Estado,
é muito difícil diante da realidade da vida. Segundo lugar, óbvio, não vamos ficar aqui na discussão semântica, o que é segunda via, o que é terceira via, o que é primeira via, mas, repito, se terceira via, para mim, é alguém que não se identifica com os polos em disputa. A questão não é de nomes, não é de RG, a questão é política. Política de quem defende alguma coisa diferente dos dois lados. Caiado, na substância, não defende nada diferente do que Flávio Bolsonaro defende. Tem posturas diferentes? Sim. Enquanto o Flávio foi negacionista na época da epidemia, Caiado tem uma postura correta, defendendo a vacina. Ou seja, tem posturas diferentes. Agora, o núcleo de pensamento é o mesmo, absolutamente o mesmo. Então, o que existe não é uma terceira via, porque essa é uma forma de dourar um pouco aquilo que está acontecendo no campo da direita. O que existe é uma disputa na direita. E acho que Flávio Bolsonaro, a cada dia, perde espaço e outras candidaturas, no caso Caiado, ou talvez até o Zema, crescem diante dele. Ou seja, a polarização é a mesma. Polarização tem a ver com polo. Polos são dois. Não há um terceiro campo crescendo aqui. Se eu levar a vida pensando em nomes e não pensar no programa, na política, na ideologia, eu personalizo a política de uma tal forma a perder a referência da sua análise. É nesse sentido que eu acho que se coloca a semântica das coisas. Em síntese, portanto, essa será uma eleição polarizada, sem espaço para a terceira via. Se o candidato da direita será Flávio Bolsonaro, se será o ex-governador de Minas, ou se será Caiado, ver o acontecimento. O candidato do outro polo, do polo que eu chamaria de progressista, está dado, é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver como é que são os fatos. Agora, que Lula tem uma postura muito correta nessa questão de qualquer parente ser investigado, isso me parece indiscutível.